Todo mundo não fala de tecnologia, da força da tecnologia, do sinal, da velocidade, do 5G, do Claro. 6G. Então, tem uma tecnologia insubstituível. O dia que você achar que o dia está apertado, qualquer um de vocês, pega o smartphone, abre e diz assim, passa uma mensagem para a pessoa que mais te ama na vida. Pode ser esposa, filha, filho, pai, mas na dúvida passa para a mãe que não tem erro, tá? Você passa uma mensagem para a mãe e diz assim, amo você, saudade de você. Se você achar que isso é careta pro século XXI, não precisa, a mãe é muito maior que isso. Você põe para ela assim, oi, só. A sua mãe vai entender que você precisa dela, fisicamente estando aqui ou não, ou o pai vai mandar para você uma energia que não se explica, que não tem NASA que explica, e você carrega as baterias em qualquer lugar do planeta que você tiver e melhora aquele dia que você acha que aquele dia tá difícil. Se você tiver humildade e grandeza de acreditar que Deus é bom o tempo todo e a energia de mãe é para sempre, experimenta fazer isso um dia que o seu dia não tá rendendo e você vai ver o quanto você cresce. Tem tudo no universo para copiar. É só você ter humildade de copiar aquilo que está pronto. Não tente reinventar a roda. Muito bom. Você falou dos meninos da favela, 1% mesmo ou menos que se perderam. A maioria põe uma marmitinha nas costas e vai buscar o pão de cada dia. Por que eu copiava? A mamãe falava, copia, tá tudo pronto. Por que eu copiava os meninos que não se perdiam, que carregavam a marmita e não os que se perdiam? Não é porque eu era mais honesto, mais esperto, mais inteligente. É que eu ficava copiando e eu ficava prestando atenção. Os meninos que faziam certo não tinham problemas fatais, duravam mais. Os meninos que faziam errado ou durava menos indo preso ou sendo mortos, porque esse regime é implacável, né? Então, o que acontece? Eu copiava aquilo que funcionava. Como é que eu ganhava dinheiro? Os meninos que trabalhavam tinham um chinelinho melhor, tinham uma roupinha melhor, então eu fui trabalhar. Catar latinha, cara, isso é o de menos. Qualquer coisa que você fizer na vida dá dinheiro. Eu entendi que era possível. Onde é que eu copiei o empreendedorismo? Olhando a minha mãe. A mãe é uma empreendedora nata, ela cuida de um monte de filho, ela não fica olhando aquele que dá mais trabalho, ela cuida de todos igual, cuida até um pouco mais do que dá trabalho, atende todo mundo, serve todo mundo, protege todo mundo. Para mim, empreendedorismo é isso, é esse papel que a mãe faz. E eu recebi, e uma coisa que eu aprendi, que essa moçada precisa aprender, receber a primeira mentoria dentro de casa, a mãe. Isso. Ouça a mãe, depois ouça o ajudante dela, o pai. Cara, a hora que você ouvir essas duas pessoas, porque a mãe, família é base de tudo, gente. E a base de uma família é a mulher, é a mãe. Depois tem o pai que dá sustentabilidade, equilíbrio para isso. A hora que você aprender a ouvir essas pessoas que te deram vida, que você acha que está ultrapassado, porque você tem a porcaria do smartphone, porque você está chamando o Google de Deus, perdeu a noção? Perdeu a referência de valores? Eu aprendi aí. Então, o que eu fiz? Um passo de cada vez. Eu nasci rico. Com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Eu só não tinha o dinheiro. Mas se você trabalhar 16 horas por dia, não tem pobreza que resista a isso. E você começa a ter acesso ao dinheiro. E com detalhe, de vez em quando, desde pequeno eu faço isso. Quando eu começo a ganhar um dinheirinho, eu me deparo com o espelho, com o patrimônio que eu conquistei, com os bens materiais e comigo, para ter certeza que o que eu conquistei não ficou maior que eu. Quais são os nossos valores? Os meus valores é o de base, é o da família, é o da fé, é do Deus que está dentro de cada um. Eu não julgo o outro, porque para mim todos nós somos figuras divinas, obras de arte feitas por um artista chamado Deus. Então como é que você julga a obra do cara? É lógico. Olha a capacidade que o cara tem de fazer obras. E sobre isso que você falou de trabalhar 16 horas por dia, eu sempre fui muito apaixonado por trabalhar. De todos os elogios que minha esposa faz por mim, a gente tem 17 anos de casado, 4 filhos, ela sempre fala assim, de todos os elogios que eu posso fazer pra você, o mais sincero é, você é muito trabalhador. Que desde que a gente casou, você só voltava pra casa quando conseguia o dinheiro do dia, quando conseguia o dinheiro da conta de luz. Eu casei desempregado, foi um início bem difícil pra gente. E ela falou assim, você sempre amou trabalhar pra trazer o recurso pra resolver aqui em casa. Semanas atrás eu fui jantar na casa do Guilherme Benchimol, da XP, e o Benchimol me chamou lá pra gente conversar e tal, era um jantarzinho na casa. E aí eu fui com a minha esposa, ele com a esposa dele. E aí, quando a gente teve um tempo mais junto assim, eu perguntei assim, Benchimol, pra você qual o segredo real do sucesso de um empreendedor? Ele falou assim, Bruno, sem dúvida é trabalhar 24/7. Ele falou assim, esse é o segredo que ninguém quer. Porque todo mundo, não é? Ele falou assim, olha, eu achava chato dormir no início,
Eu falei assim, gente, se eu não precisasse dormir, eu ia ganhar mais 4, 5 horas aqui para continuar esse serviço. Então, ou seja, a pessoa que é apaixonada por trabalhar, claro que buscando equilíbrio para não deixar a família de lado, né, para se espiritualizar e tal, para cuidar da saúde mental e física, né? Mas a pessoa que é apaixonada por trabalhar vai ter dinheiro, vai ter resultado. Dá pra fazer todas essas coisas. O dia tem 24 horas. Por que as pessoas acham que ela vai dar uma direção material na vida trabalhando 6, 7, 8? Não funciona. Ah, mas a lei... Não, eu tô falando... Esquece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalha aqui, ó. Iniciativa, comportamento de dono. Você não precisa ter um CNPJ, precisa ter atitude de dono. Comportamento de empreendedorismo, atitude empreendedora. Onde você está, no serviço público, qualquer lugar que você estiver, no estatal, numa multinacional. Eu cresci num CNPJ que não era meu. Então não tem milagre, tem dedicação, tem foco, tem propósito, porque trabalhar é vida. Sem dúvida. Quando faz o que eu faço, o que o Thiago faz, com paixão, com amor, com dedicação, com propósito, significa energia, ali que você carrega as baterias, ali que você se sente útil, importante, útil para servir a sociedade, para fazer, deixar um legado, contribuir com a sociedade. É que tipo, atitude, né? Você dá o passo, Deus põe o chão. Então não é ter fé e dormir até as 10 horas da manhã. Não existe. Não. A fé é quando você enche de energia, mas você não vai usar a energia agora, você não vai caminhar na direção do seu propósito. Então é claro que a fé te fortalece. Agora, o que você faz com essa força? Aí é com você. Então, para mim, o espírito de empreendedor veio de copiar a mãe, do que ela fazia para a família. Depois eu fui praticar isso no CNPJ, que não tem nada a ver, nem registrado, era um negócio totalmente informal. Depois eu fui catar latinha, aí eu fui empreender para mim. Quando eu arrumei um trabalho de office boy, eu só dei continuidade no mesmo espírito que eu já tinha. Eu fui trabalhar para mim. Hora nenhuma eu achei que eu estava trabalhando para alguém ou que alguém estava ganhando dinheiro nas minhas costas. Eu entendi que eu trabalhava para mim, que eu tinha uma oportunidade. Então, por que não trabalhar 12 horas por dia? Ah, mas eles não pagam hora extra, a lei não exige. Não, eu não estou trabalhando para a lei, eu estou trabalhando para mim. E eu comecei a me dedicar nesse lugar. Alguém percebeu, e era uma comunidade judaica, alguém percebeu e me deu mais trabalho. Eu executei aquilo com orgulho danado, entendendo que se estavam me dando mais trabalho, é porque confiavam em mim. Então eu fiz mais e me deram mais trabalho. Mas na terceira vez que me deram mais trabalho, me deixaram um espaço para eu conseguir ter até mais, mas eu tinha que buscar, deixavam eu ganhar. E lá eu comecei uma carreira empreendedora no CNPJ que não era meu. Lá eu nunca quebrei, eu quebrei 6 vezes, mas lá não. Lá eu só cresci porque eu não tinha passivo, eu só tinha ativo. Eu copiava, pegava a mentoria do chefe, do supervisor, do gerente, do patrão. Eu fui pegando mentoria. Gente, eu ficava copiando o que eles faziam e eu nunca me considerei menos inteligente. Então eu copiava, repetia, não reinventava a roda não. Eu fazia exatamente o que eles faziam do meu jeito. Trazia para a minha realidade, dentro da minha possibilidade e fazia aquilo que eu via dando certo, como eu via na favela. Então, na realidade, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa com 13 anos, eu só trouxe os ensinamentos do que eu copiava lá atrás. Os valores da minha mãe que eu ensinei, que eu aprendi com a família, né? Sempre forte dos meus valores, fazendo aquilo que eu acho que é justo. Eu já fazia sustentabilidade. Essa coisa de ser sustentável, socialmente correto, eu já fazia. Eu entrava no banheiro do parque, porque era um parque de diversão, uma multinacional, do Play Center. Eu entrava no banheiro, todo mundo usava, porque é meio que público do parque. Eu economizava água, papel e deixava limpo para quem entrar depois. Eu fazia para mim. Sustentabilidade, eu viajava muito depois por esse mesmo grupo. Eu ia no hotel, eles me colocavam em ótimos hotéis. Eu nunca usei mais que uma toalha, mesmo tendo 5, 6 toalhas. Sustentabilidade, eu usava uma toalha que eu entendia que era sem sentido com a própria natureza, com a minha vida, eu usar 5 toalhas e pisar nelas, porque estava pago. Então, essa coisa da sustentabilidade e a solidariedade eu trago lá de trás, tá? Então, na realidade, eu só vim copiando. Quando eu arrumei esse trabalho com 13 anos, eu só repeti os meus valores. E eles, quando você tem valores que você aprende na base, se você aceitar ouvir, ele funciona em qualquer lugar.